grande missão. Um jovem como qualquer outro jovem, o Senhor me chamou. Eu sou o padre José Raimundo Trindade. Eu nasci no interior de Matinha, Baixada Ocidental Maranhense, numa comunidade chamada Enseada da Mata, na beira do lago do Aquiri. É o lago que separa a Matinha de Viana. Lá eu passei meus 6 anos de vida, meus primeiros 6 anos de vida, com meus pais, Lázaro Silva Batista e Rosa Trindade, saudosa memória. Lá nessa comunidade moravam o meu avô paterno, que eu cheguei a conhecer e tem muito viva a sua memória na minha mente. E ao lado da casa dele, todos os filhos dele, 4, moravam lá. Então meus primeiros anos de vida foram junto com os meus tios, meus primos. E a gente se considerava como uma grande família, porque a todos os tios nós chamávamos de pais. Tempos bons. Lá eu iniciei a minha vida escolar, naquele tempo. Me marca muito, naquela comunidade, o pé de tamarineiro. É tamarineiro centenário. E ali debaixo daquele tamarineiro a gente brincava. Eu com os meus primos, né? A gente crescia solto, digamos assim. Naquele tempo não existia tanta violência, não existia tanta maldade. Então a gente vivia brincando. Não diria na rua, porque naquele lado não tinha rua, era na beira do lago, tomando banho no lago, né? Uma vida normal, digamos assim, de qualquer infância. Essa é a lembrança que eu tenho. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu ouvi de meus pais uma conversa onde meu pai dizia à minha mãe que não tinham nada para deixar para nós, mas tinham a possibilidade de nos dar a oportunidade para nós estudarmos. E aí eles venderam a nossa casa, um pedaço de terra que nós tínhamos, e nós fomos para Matinha, para a sede da cidade. E lá eu estudei. Comecei pelo 3º período do jardim de infância. Então em Matinha eu vivi até os 18 anos, dos 6 aos 18 anos. Lá eu estudei o jardim, o primário, que é o fundamental hoje, e o ensino médio, o 2º grau. Eu me batizei na igreja de São Sebastião. São Sebastião é o padroeiro da nossa cidade. Eu fui batizado pelo padre Guido Palmas, que hoje mora na Sardenha, em Itália. Eu cheguei na igreja para me preparar para a primeira Eucaristia. Eu tinha cerca de 7, 8 anos de idade. Inclusive, a minha primeira catequista foi a irmã Benta, uma freira, filha de Matinha, Josefina. Hoje ela está no Ceará. Só que eu não tinha idade para fazer a primeira Eucaristia. Então não me deixaram fazer. E eu fiquei profundamente chateado, deixei. Depois retornei para o catecismo. Minha catequista foi a dona Socorro Neves. Esse tempo em Matinha, como toda a região da Diocese de Viana, eram poucos padres. Quem atendia a nossa paróquia no tempo do verão, uma vez por mês, no tempo do inverno, uma vez por ano, era o Padre Ângelo Pinto Borges, em saudosa memória. Padre Ângelo, ele atendia toda aquela região. Então, como ele não morava em Matinha, ele morava em Viana e atendia toda essa região, quem levava o trabalho pastoral daquela paróquia para frente eram os leigos. Aí entra a dona Socorro Neves, Marli, Vitória. E é nessa caminhada que eu vou me engajando. Ninguém caminha sozinho.
Na nossa vida aparecem tantos Elis para nos ajudar a discernir o chamado de Deus, assim também como aparece tantos Simão Sirineus para nos ajudar a carregar a cruz no dia a dia. Na minha caminhada vocacional, muitas pessoas apareceram. Eu me lembro que quando eu estava estudando o catecismo com a dona Socorro Neves, ela me disse assim: tu tem jeito para padre. Aquilo me fez foi me espantar, né? Não aceitei essa proposta dela. Ela até me disse: eu vou falar com teus pais para ver se tu não queres ir para o seminário. Eu não aceitei, disse que não queria. Zé Raimundo, eu conheço ele desde mais ou menos ele tinha uns 9 anos. E nessa época eu era catequista da igreja São Sebastião e eu e uma vizinha minha, Dona Biluca, nós dávamos aula de catecismo, né? E sempre que a gente ia para a igreja, sempre aparecia de manhã, quando a gente abria a igreja que batia o sino, aparecia lá na praça aqueles 2 meninos. E quando a gente começava as aulas, eles entravam de mansinho, ficavam lá no final da igreja eles 2. Era ele, Zé Raimundo, e o padre George, que hoje é padre, né, também. E eu sempre dizia assim para minha amiga: olha, lá vem os 2 meninos que todo domingo vêm para cá. Eles chegavam sorridentes, ele sempre foi sorridente. Entravam, ficavam lá nas últimas bancadas. Eu chamava ele lá para frente, eles vinham desconfiadinhos, ficavam lá sentados. Aí Zé Raimundo sempre gostou de estar naquela animado. E eu dizia: está na hora agora de a gente fazer de eu botar as crianças para fazer o sinal da cruz. Eu pegava na mãozinha dele, de Zé Raimundo, e de George para fazer o sinal da cruz. Aí eu pegava na mão, dava, ele ficava contente. Bem, isso era todos os domingos que a gente ia para lá. E quando a gente saía da igreja, de dar nossas aulas, ele ia, mas o George, para a casa de uma vizinha, chamada Zenaide Berredo, ele, mas os outros colegas, e fazer o que eu fazia, mas Biluca. Como nós dávamos aula, ele ia dizer tudinho como a gente fazia. Aí tudo que eu fazia com eles, ele também fazia com os coleguinhas. Depois que eu fui saber que ele fazia essas coisas. O certo é que, ao passar do tempo, nós preparamos para a primeira Eucaristia. Ele fez a sua primeira Eucaristia. Ele, quando chegava na igreja, qualquer coisa que faltava, dia de coroação, e ele era na frente. Zé Raimundo, olha, vai buscar ali na casa de seu Isaías, vai pedir para lá, pedir um martelo. Ele ia correndo, vinha contente. Aí tudo que a gente pedia para ele fazer, ele fazia. Ele era muito, colaborava com tudo que a gente precisava. Eu me lembro que, para nós, quando não chovia, a gente cansou de fazer procissão com a imagem de São Sebastião para a beira do lago. E digo com certeza, funcionava. Porque quando a gente chegava, a chuva vinha também. Certamente, hoje a gente daria uma outra explicação para isso. Mas para nós, era a intercessão de São Sebastião. Então, eram os leigos que levavam a caminhada para frente, caminhada pastoral. Quando eu tinha, como eu falei, nessa igreja de Matinha, eu fui batizado, eu fiz a primeira Eucaristia, eu fiz a crisma. E quem me crismou foi Dom Adalberto Paulo da Silva, então bispo de Viana. Mas uma certa vez, a nossa igreja fica na beira da rua, né? Eu passando pela igreja, eu vi a janela aberta. E eu encostei para ver o que estava acontecendo lá. Lá estava acontecendo uma reunião de jovens. Um grupo de jovens de Matinha, chamado Joama, Juventude Alegre Matinhense, com um grupo de jovens de
de jovens de Palmeirândia, coordenado e acompanhado pelo jovem Pedro Amengol. E o de Matinha era coordenado pela Raimundinha. E naquela ocasião ela me convidou para entrar. Eu entrei, acompanhei a reunião, gostei, e ela me convidou para participar da reunião no domingo seguinte. E eu voltei. Nesse grupo me engajei. Lá, nesse grupo, eu comecei a dar os primeiros passos em direção à minha vocação. A Raimundinha foi muito importante na minha caminhada, porque ela me ajudou. Eu era muito tímido e ela me ajudou muito a falar no grupo, a participar, a assumir liderança. Eu era responsável pelo grupo de jovens, né, da igreja. Até o nome era Joama. E a gente, apesar de a gente não ter um pároco, né, só tinha o padre que vinha celebrar as missas de vez em quando. Mas a gente tinha esse grupo. Aliás, esse grupo já existia antes. E eu, nessa época, era responsável pelo grupo. E a gente tinha um trabalho, apesar de não ter alguém para nos orientar, para nos encaminhar mesmo, mas a gente já fazia um bom trabalho. A gente trabalhava procurando os jovens, né, chamando para participar do grupo. E na época chegou aqui em Matinha um moço chamado Pedro Amengol, um jovem que já tinha sido até seminarista, muito ligado à igreja. E ele começou a frequentar a igreja, a participar e se prontificou a nos ajudar no grupo de jovens. O Pedro Amengol foi fazer um trabalho com a gente, né? Colocou todo mundo assim, fez um círculo e a gente sentou, colocou uns recortes de revistas, de jornais, né? E depois foi ouvir, né, o depoimento de cada um em relação ao que estava. E Zé Raimundo se saiu muito bem mesmo. E depois o Pedro Amengol me chamou e disse assim: aproveita esse rapaz que ele é bom, ele vai longe, né? Então daí a gente continuou trabalhando, né, no grupo. Quando a gente pensa, ele já estava indo para o seminário, né? E graças a Deus se tornou um padre. Como eu falei, na minha paróquia não tinha padres. Tinha o padre Ângelo que ia uma vez por mês ou uma vez por ano, porque não tinha estrada de Matinha para Viana. Ou a estrada era muito ruim. Então, quem fazia pastoral lá eram os seminaristas. E aí aparece um seminarista na noite de Natal. O Padre Trindade foi uma criança que sempre cresceu assim, voltado mesmo para uma vocação, mesmo com os obstáculos, com as dificuldades de criança pobre, de família humilde, mas sincera e voltada para Deus. Graças a Deus a sua família não se omitiu. Isso é um ponto muito fundamental. Mesmo nessa carência financeira, como eu acabei de dizer, mas não se omitiu, foi em frente. E enquanto seminarista também deu um bom testemunho e lá foi fortalecido a sua vocação, o seu chamado, sempre deu assim o seu testemunho como cristão. Mesmo nas quedas, mesmo nos reveses da vida, a sua fé nunca foi abalada. E isso para ele e para todos nós é muito importante. Bem, eu fui para o seminário em Teresina. Eu nunca tinha feito a experiência vocacional
eu não fiz seminário menor, eu não participei de grupo vocacional, eu não fiz o propedêutico e eu nunca tinha saído de casa para passar um dia fora. Eu saí de casa no dia 21 de fevereiro de 1985. Fui para o Seminário Menor de Viana para, no dia seguinte, 22 de fevereiro, ir para Teresina. E lá, chegando no Seminário Maior Sagrado Coração de Jesus, em Teresina, eu tive muita dificuldade. Eu achava que não dava para mim essa história de ser padre. Achava difícil, sentia muita saudade de casa. Mas aí teve uma pessoa que me ajudou muito, uma pessoa que eu considero um grande amigo. Hoje é padre, o padre João Benedito Campos Abreu, o padre Bita, hoje pároco da paróquia de Santo Antônio, no Parque Vitória. Ele dizia, me chamava Raimundo, e dizia, Raimundo, é assim mesmo, tem paciência, vai dar certo. E cresceu em nós essa amizade, e hoje digo, ele foi uma figura muito importante na minha caminhada vocacional. Eu terminei a filosofia em Teresina e vim fazer os estudos teológicos no CETEMA, Centro Teológico do Maranhão, hoje IESMA, a Faculdade Católica. E vim morar no Seminário Santo Antônio, que não funcionava no prédio antigo, onde hoje abriga os seminaristas, mas naqueles prédios ao lado do IESMA. E lá eu fiz a teologia. E eu tive como reitor o padre Marcelo, o padre Braulio e o padre Xavier. Este ano nós celebramos os 30 anos da vinda do Papa João Paulo II a São Luís. E eu tive a graça de, na ocasião, como diácono, servir o altar ao lado do Santo Padre. E este ano nós tivemos a oportunidade de reviver todo aquele momento, né? Que talvez no momento a gente não tivesse dado conta da beleza e da grandiosidade desse gesto. Mas hoje eu vejo como um grande privilégio e como um presente de Deus. Um mês depois da vinda do Papa João Paulo II, eu fui ordenado presbítero, né? E olhando as fotos da minha ordenação, eu estava lembrando, o Papa, ao terminar a missa, ele doou a casula para Dom Paulo. Eu me recordo que essa casula que Dom Paulo está vestido no dia da minha ordenação foi a casula que o Santo Padre usou na missa aqui em São Luís, né? Que São João Paulo II, hoje, no céu, possa interceder por nós e de modo particular por mim, para que eu permaneça fiel à vocação para a qual o Senhor me chamou. Eu fui ordenado padre no dia 17 de novembro de 91, juntamente com dois colegas meus, o padre Josimar Pinheiro Guimarães, pároco da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, no Paraná, e o Dom Benedito Araújo, hoje bispo de Guajará-Mirim, em Rondônia. Nós fomos ordenados às 9 horas da manhã no ginásio dos Maristas, aqui no Parque do Bom Menino. Dom Paulo chamava a co-catedral. A ordenação ou as ordenações naquela época eram eventos da diocese, envolviam todas as paróquias. Era uma grande festa. Para se ter uma ideia, naquele ginásio, no dia da nossa ordenação, tinha cerca de 7.000 pessoas, de todas as paróquias.
Então foi um momento de grande alegria para nós, mas o gesto mais significante na minha ordenação foi eu ter sido levado, ter entrado na procissão de entrada daquela missa, ladeado pelos meus pais. Era o presente que eu podia dar a eles, porque a nossa vida era muito simples, nós éramos muito pobres. E papai achava que era muito difícil, pela nossa condição, eu chegar a ser padre, né? Então, aquilo foi assim, o presente que eu quis dar para eles. Então, lá no meio dos padres, na procissão de entrada, eles estavam comigo. E hoje, eles já se encontram no céu, intercedendo por Deus pela nossa perseverança, com certeza. Nesses 30 anos de padre, eu já passei por muitos lugares. Primeiro eu fui vigário paroquial no Maiobão, paróquia da Sagrada Família. Fui vigário do padre Lúcio Couto, que substituiu o padre Maurício Lacroix, um missionário canadense, que faleceu. Foi o meu primeiro ano, em 92, ano da juventude, foi um ano muito bonito. Lá eu tive experiências belíssimas, de modo particular, experiência vocacional com os jovens daquela paróquia. Depois eu vim para São Pantaleão ser reitor do seminário propedêutico, que na época era do Regional Nordeste 5, e pároco da paróquia. Uma paróquia de centro, que a maioria era idosos. Eu me lembro que eles me chamavam meu menino. Eu era muito jovem. Aliás, para recordar, eu me ordenei padre 10 dias antes de completar os 25 anos. Depois de São Pantaleão, eu fui para São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, estudar comunicação para pastoral, oferecido pelo CELAM. De São Leopoldo, eu fui para Rosário, ser pároco da paróquia Nossa Senhora do Rosário, lá em Rosário. Lá fiquei 5 anos da minha vida. De Rosário, eu fui para Roma estudar. De Roma, voltei e vim para a Rádio Educadora. Da Rádio Educadora, eu fui para São José de Ribamar. De São José de Ribamar, fui para Morros, onde fiquei 7 anos. De Morros, vim a esta paróquia, Nossa Senhora Aparecida da Forte do Rio Anil. Uma longa trajetória, né? Tudo é missão. E o Senhor está sempre nos chamando para uma nova missão. Hoje, a minha missão é a paróquia Nossa Senhora Aparecida da Forte do Rio Anil. Neste dia em que eu celebro meus 30 anos de sacerdócio, eu queria prestar minha homenagem a tantas pessoas que cruzaram, que trilharam o meu caminho e que me ajudaram a ser padre e a chegar aonde eu cheguei. Eu sei que a vocação é um dom de Deus, mas para que essa vocação se concretize, a gente precisa de tantas pessoas que nos ajudam. Como eu dizia, são os Elis e são os Simãos da vida. E eu queria então destacar aqui, em saudosa memória, o Padre Ângelo Pinto Borges. Como o Padre Ângelo foi importante na nossa caminhada, na nossa vida. Hoje, com certeza, lá do céu, ele está alegrando-se conosco também. Queria prestar minha homenagem
ao Padre Braulio, Nego Braulio, que foi ceifado do meio de nós pela pandemia. Foi um irmão, foi um pai, foi um companheiro. E eu queria prestar a minha homenagem a Dom Paulo. Foi o bispo que me tornou padre, que me acolheu. Foi na minha casa visitar os meus pais. Então, a minha gratidão a essas pessoas que me ajudaram a chegar ao sacerdócio. Eu tive a oportunidade de trabalhar em 3 paróquias dedicadas a Nossa Senhora. A primeira paróquia foi Nossa Senhora do Rosário, em Rosário. Foi uma experiência muito boa, Nossa Senhora do Rosário. Mas nessas paróquias dedicadas a Nossa Senhora, 2 são dedicadas a Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida do Munim, de Morros, e Nossa Senhora Aparecida da Foz do Rio Anil. Eu saí de uma Aparecida e vim para outra Aparecida. Eu acho que aí tem um sinal de Deus. E, acima de tudo, tem uma condução de Nossa Senhora. Tem o amparo de Nossa Senhora na minha vida de padre. Porque, como mãe e como mãe dos sacerdotes, eu acredito que ela cuida de mim, que ela cuida de nós, que ela está sempre junto de nós. Então, Nossa Senhora, eu acredito que mais do que ela significa para mim, eu significo para ela. E por isso ela cuida de mim. Ela roga, ela intercede e ela acompanha. Por isso que eu também dedico a minha caminhada vocacional à Nossa Senhora. Vocação é graça, é dom de Deus. Eu me lancei, confiando na graça dele, confiando na sua palavra. Então, ser padre é, acima de tudo, uma graça de Deus. Para mim, depois dos 30 anos de padre, depois dos 55 anos de idade, somente a graça de Deus me basta. Por isso, o lema desses 30 anos, a minha graça te basta. Deus falando para mim, a minha graça te basta. E eu respondo a ele, só a tua graça me basta, ó Senhor. Dia como qualquer outro dia, o Senhor me criou para uma grande missão. Um jovem como qualquer outro jovem, o Senhor me chamou para uma grande missão. Eu nada sabia, eu nada entendia, eu nada previa de uma grande missão. Eu me encantei, me apaixonei, larguei por uma grande missão. Eu disse sim, ó Senhor, eu disse sim por amor.